Sejam bem-vindos ao ABEV Talk. Meu nome é Najib, sou aluno da Senac Rio e sou voluntário na ABAV Expo 2025. Gostaríamos de convidar os senhores que já estão aqui, dispostos. Os senhores Osíris Marques, João Dias Monteiro e Sávio Neves, com o tema Academia e Mercado em Diálogo. Pesquisa como motor de inovação no turismo. Boa palestra. Obrigado, Najib. Boa tarde a todos e todas. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por estarem aqui na nossa última, na nossa última palestra, né, da ABAV, né, no último horário. Então a gente vai fazer valer aí vocês estarem aqui conosco, né? Queria agradecer ao Sávio pela presença, ao professor João também pela presença. Quem quer começar? Eu posso começar também, se for o caso. Eu acho que tem um controlezinho ali. Vamos começar com a palestra do Osíris, então? Deixa eu ver se eles colocam para a gente. Bom, o tema do nosso encontro é Academia e Mercado em Diálogo, pesquisa como motor de inovação em turismo. Eu sou o professor Osíris Marques, sou professor da Universidade Federal Fluminense e atualmente eu me encontro como presidente também da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo, a AMPTUR, que é uma associação que representa os programas de pós-graduação de turismo junto aos órgãos oficiais, a CAPES, ao CNPq e a demais instituições e associações, né? Também sou professor aqui da UF, aqui em Niterói, né? E nós propusemos essa temática exatamente pelo fato de que enxergamos uma necessidade de que tanto de um lado a academia com suas pesquisas e metodologias, quanto do outro o mercado possam dialogar para potencializar o que cada um faz, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso e a gente trouxe um empresário, né, do ramo do turismo, o Sávio Neves, que é um empresário de longa data, que conhece muito bem o setor, né? E o professor João, que também além de diretor da Faculdade de Turismo e Hotelaria, é um pesquisador, economista e tem muito a contribuir aí com esse tema. Bom, então a AMPTUR, como eu falei para vocês, é a principal entidade científica do Brasil dedicada à pesquisa e à pós-graduação no Brasil, em turismo e hospitalidade, né? E reúne programas, pesquisadores e instituições que fortalecem a produção de conhecimento e o diálogo com o mercado e também com o poder público, né? Então, eu acho que para a gente começar, seria interessante a gente pensar o que é o mercado e o que é a academia, né? Porque muitas vezes, quando a gente pensa em mercado, parece uma entidade abstrata, né? Que a gente não sabe exatamente o que é. Mas, basicamente, por exemplo, a gente está numa feira aqui que traz o mercado, né? São empresas, é o setor público, são associações, instituições, né? Dedicadas aí a organizar o setor de turismo, né? Por outro lado, a gente tem a academia, especialmente representada pelas universidades, mas não só pelas universidades, a gente tem institutos de pesquisa, a gente tem outras redes, né, de pesquisa, como a Rebote, por exemplo, que é a rede brasileira dos observatórios de turismo, que tentam também produzir informações, pesquisas e avaliar o mercado. Só que essa junção, muitas vezes, ela não acontece de uma forma espontânea, né, como a gente deveria pensar. De maneira geral, cada um está no seu nicho, né? De um lado a gente tem o mercado trabalhando aí para produzir, enfim, bens, serviços, serviços privados, serviços públicos, e do outro a academia produzindo pesquisas, desenvolvendo metodologias para garantir que os resultados que a gente colhe, pesquisa, sejam válidos, né? Mas como é que a gente faz essa junção, né? Que tipos de benefícios que a gente poderia ter pensando aí nessa junção entre mercado e academia? Como que a gente pode inovar a partir disso? Então, a gente pode pensar em vantagens para o mercado, né? Que vantagens o mercado teria de fazer essa ponte com a academia? Basicamente, o mercado poderia ter acesso a pesquisas aplicadas e metodologias científicas que orientem
decisões estratégicas e ajude a reduzir riscos, né? Então, muitas vezes o mercado ele vai como um cavalo selvagem, né? Sem conhecer o consumidor, sem conhecer o mercado que ele está atuando de uma maneira mais ampla ou de uma maneira mais específica, né? Sem conhecer os detalhes, sem conhecer tendências. De maneira geral, né? A gente tem empresários, empresas e empresas, mas a gente sabe que como a maior parte das empresas são pequenas e médias empresas ou micro e pequenas empresas, muitas vezes essas empresas têm muita dificuldade de compreender o setor que elas estão atuando. Então, a academia pode colaborar com isso, né? A gente também, o mercado pode se beneficiar, obviamente, junto com a academia, de profissionais mais qualificados. Será que a academia está formando pessoas para o mercado? Será que a academia está em conexão com o que o mercado, de fato, precisa, né? Então, essa reflexão, ela é uma reflexão que vale tanto para a academia, mas também para o mercado. Quer dizer, será que o mercado está dando oportunidade para as pessoas aprenderem, se desenvolverem e trazerem esse conhecimento acadêmico para elas potencializarem esse conhecimento? Então, são questões que a gente precisa refletir. E, além disso, a possibilidade de inovação e diferenciação competitiva por meio de parcerias em projetos, laboratórios e observatórios, né? E, no caso, para a academia, a gente tem a oportunidade de validar teorias na prática, né? Aprimorando a relevância social que a academia tem e a relevância econômica das pesquisas. Também teríamos a possibilidade de uma maior inserção dos nossos egressos no mercado, ampliando a empregabilidade dos nossos alunos, né? E captando recursos, dados e experiências reais que enriquecem o ensino e a produção científica. Essa parte especificamente de captar dados das empresas é uma parte delicada do trabalho científico. Muitas vezes a gente quer entrar em empresas, a gente quer poder coletar informações e dados para ter uma assertividade maior nas nossas pesquisas, mas nem sempre a gente tem essa possibilidade, porque às vezes a gente trabalha com dados sensíveis, né? Por exemplo, impostos é uma dificuldade da gente coletar informações, porque as empresas ficam receosas, né, de abrir determinadas informações. Então, nessa parceria, a gente pode estreitar laços para a gente conseguir sobrepor essas barreiras que eventualmente tenhamos. E aí, para finalizar, que o nosso tempo é curtinho, eu queria trazer aqui um exemplo de um projeto que acabou de acontecer, um edital chamado Edital em Tese, que foi uma parceria da Embratur com a Amptur, né? Uma parceria que a Embratur desenvolveu junto com a Amptur para fomentar a pesquisa na área de turismo internacional. A gente sabe que a Embratur ela é uma agência de promoção do turismo brasileiro fora do país, né, do turismo internacional, e ela eventualmente tem dificuldade de entender esse turismo internacional, essa dinâmica desse turismo internacional. Então a gente fez uma parceria onde a Amptur e a Embratur assinaram um termo de cooperação no valor de R$500 mil, que é um valor relativamente modesto quando a gente pensa em valores assim, né, do setor público, visando exatamente aproximar a academia das políticas públicas por meio de estudos que possam fortalecer a imagem e a competitividade do Brasil no exterior. Então, qual foi o objetivo desse edital? Basicamente, com esse recurso que a Embratur aportou na Amptur, a gente fez um edital para os programas de pós-graduação participantes da Amptur. A gente tem cerca de 15 programas de pós-graduação em turismo e hospitalidade, né, espalhados aí pelo Brasil. E a ideia era desenvolver pesquisas, né, científicas e olhar de forma estratégica o turismo internacional no Brasil, com foco na inovação, sustentabilidade, economia criativa, afroturismo, ESG e políticas públicas baseadas, obviamente, em evidências, que a gente está falando aí de pesquisas científicas, né? Como é que era a estrutura dessas propostas? Cada proposta tinha que ter 2 programas de pós-graduação, um programa de pós-graduação de estados diferentes, né? A ideia era a gente poder formar uma rede de pesquisa, não apenas realizar o projeto, mas formar uma rede, né, para além da associação, e estimulando então a cooperação interinstitucional e a regionalização da produção científica, né? E aí a gente teve uma inovação institucional nesse caso, né? Porque a gente teve uma integração entre a pesquisa acadêmica e o setor público, aí representado pela Embratur,
E, ao conectar conhecimento produzido nas universidades, a atuação da Embratur consolidando a ciência como base, né, para decisões estratégicas e as políticas de internacionalização do turismo brasileiro. Então, tendo isso em vista, a gente recebeu 11 propostas que foram... A gente teve várias etapas, esse edital foi um edital com várias etapas, e no final a gente teve, das 11 propostas, 4 foram contempladas e estão começando agora esse mês, agora no mês de outubro, vão receber R$100 mil para realizar os objetivos que foram propostos em cada uma dessas propostas. Então, aqui a gente tem as 4 propostas que foram contempladas e os temas, né, que foram trazidos aí pelos dois programas, né? Então, se vocês olharem aí, a gente tem um programa da UFMG, na área de lazer, e um programa da Unirio, né? 2 programas se juntaram para fazer essa proposta Brasil Criativo com Afeto para Você, reconhecimento afetivo de cidades criativas em gastronomia da Unesco, contribuições teórico-metodológicas para o estudo da imagem de destino e governança, de destinos e governança. Um segundo projeto foi da USP com a Federal de Pernambuco, né? Competitividade internacional do turismo no Brasil no contexto da transição climática. O terceiro projeto contemplado foi o comportamento insustentável no turismo, determinantes, condutas e diretrizes para o turismo internacional do Brasil, de uma professora da coordenadora da UF e um outro professor da Univale, um outro pesquisador da Univale, em Santa Catarina. E o último, turismo cinematográfico e soft power, diretrizes estratégicas para a promoção do audiovisual como indutor do turismo internacional, de um professor e pesquisador da UFPR com uma pesquisadora da UFMG. Então, aqui a gente tem algumas fotos do nosso seminário, aqui é o Roberto da Embratur, o diretor de Gestão e Inovação, né? Quando então a gente anunciou e divulgou no seminário da Amptu que aconteceu em Caxias do Sul, agora em setembro, os 4 contemplados. Então, esse é um exemplo, né, de uma ação em que a gente tem tanto a academia quanto o setor público aí representando o mercado, né? Porque a gente sempre acha que o mercado é só empresas privadas. O mercado contempla todos os stakeholders, né? Inclusive o setor público. Como que um exemplo de como que a atuação de uma associação de pós-graduação com um órgão público pode gerar efeitos positivos, né? E esses 4 projetos eles vão ser desenvolvidos ao longo de outubro de 2026 e em setembro do ano que vem, em setembro de 2026, outubro de 2026, no seminário da Amptur, que vai acontecer em Macapá, ano que vem, a gente vai ter os resultados dessas 4 pesquisas que serão desenvolvidas aí ao longo do próximo ano, né? Então, a gente fica muito feliz de poder ter uma ação inédita, né? A gente nunca viu uma ação dessa natureza em relação a programas de pós-graduação, então a gente fica muito feliz de ter podido proporcionar isso para os nossos associados e também para toda a sociedade com os resultados que as pesquisas vão trazer, tá? Então, gente, é isso. Agradeço aí. Vou passar a palavra, então, pro professor João. Aqui está o meu e-mail. Já desapareceu, mas aqui está o meu e-mail. Caso precisem entrar em contato por algum motivo, fiquem à vontade, tá? Pela atenção de vocês, muito obrigado. Alô? Bom, pessoal, aqui a gente não pode parar porque o tempo está correndo aqui, né? Mas saudar todo mundo, a presença, agradecer o convite aí da Amptur, junto com o SESC, a BAV, né, para participar desse painel, junto com o Sávio Neves, representando aqui o mercado, né? Na verdade, eu estou aqui como infiltrado, né? O professor Osíris, da área de pesquisa, presidente da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo. O Sávio Neves dispensa comentários aqui da participação no turismo, né? Da parte da iniciativa privada. Bom, eu vou ser logicamente rápido em relação à apresentação. A ideia aqui é falar um pouco sobre essa conexão entre a academia e o mercado, e que é um desafio, na verdade, da ciência, né?
e da sociedade, né? Que é fazer com que você tenha as pesquisas produzidas nas instituições, universidades, institutos de pesquisa, né? Se transformem resolvem problemas das empresas e incorporam produtos, inovação no mercado. E essa inovação não é só de produtos, serviços, mas também voltado para a gestão pública e a gestão privada. Aqui eu dividi a minha apresentação, a academia, pesquisa científica como motor da inovação, né? O mercado no espaço como espaço de teste e a aplicação das inovações. É importante a gente ter essa conexão exatamente para desenvolver as ideias e as inovações a partir do mercado. As conexões entre a academia e o mercado, no caso do turismo, né? E os desafios e perspectivas, né? A gente tem que pensar em como melhorar essa conexão, porque essa conexão, na verdade, a gente não tem um limite, né? Tudo a gente tem que renovar. E essa conexão precisa sempre ser renovada e ser repensada, né? Tanto do lado da academia, que deve se preocupar com questões de interesse do mercado e que possa também trazer soluções práticas para o mercado, como também do mercado utilizando das pesquisas da academia e dos institutos de pesquisa. Tá? Em relação a essa conexão, no caso da academia, o que a academia pode contribuir? Tá? Eu sempre falo que a pesquisa científica ele tem que ter utilidade. Tá? A pesquisa tem que ter utilidade. E a gente, no turismo, a gente precisa pensar nisso. Tá? Ele tem que ter utilidade para gerar conhecimento, tá? Porque a gente precisa conhecer melhor o nosso objeto e, na verdade, tudo que está relacionado às políticas públicas e às decisões da iniciativa privada. Ele precisa identificar as tendências do mercado, tá? Ele precisa resolver problemas práticos, né, como dar solução prática, como é o caso que o professor Osiris colocou aqui, né, de resolver um problema prático da Embratur ou de uma empresa, e também a pesquisa pode ser aplicada, né? Foi o caso, por exemplo, da Prefeitura de Niterói, que fez uma parceria com a UF para a criação do Observatório de Turismo, para a criação do Plano Estratégico de Turismo. Quer dizer, é uma forma de você, a partir de uma relação de cooperação prática, você fazer a pesquisa diretamente junto com o mercado, né, com a prática. Né? No caso da pesquisa, a gente não pode, lógico que o nosso tema também fala da inovação, e a inovação, na verdade, não é só da tecnologia, né? A gente tem sempre essa ideia de que a inovação está ligada sempre à tecnologia, mas a gente pode falar de inovação de produtos e serviços, né? A inovação de processo de gestão. Eu acho que o turismo precisa sempre repensar os processos de gestão, tanto gestão pública, gestão privada, e também a inovação social, né? O turismo deve ser trabalhado como um vetor de inclusão social, um vetor de redução da pobreza. Então a gente precisa pensar na inovação também para fazer essa inclusão, para utilizar o turismo também como um vetor de redução da pobreza. Eu acho que não foi. Acho que parou aqui. Acho que foi agora. No caso do mercado, travou aqui. No caso do mercado, como o professor Zid até colocou, não é só vender e comprar produtos. Né? O mercado é um ecossistema de aprendizagem e de experimentação que, na verdade, vai dar um retorno para a pesquisa, para a academia, no sentido de aproveitar ou não, ou aprovar ou não aquela hipótese que está sendo
testada, né? Então, na verdade, assim, fazer uma coisa que sempre me chamou muita atenção, principalmente em relação a políticas públicas, é que nós fazemos muitos planos estratégicos, né? E nós fazemos poucos projetos, né? Porque fazer um plano estratégico é uma coisa. O plano estratégico é um planejamento macro, né? Mas a gente precisa de projetos. A gente precisa, então, pensar que o mercado, na verdade, está dando esse retorno para a gente no sentido de buscar melhorar esse planejamento através de elaboração de projetos associados ao plano estratégico. Porque só fazer o plano estratégico vai ficar ali e não vai resolver problema nenhum, né? Então, o projeto é a ponta do planejamento, né? O mercado também é um espaço de relevância para o conhecimento, produção de conhecimento e aplicação do conhecimento produzido nas universidades, né? Então, essa ponte é importante exatamente para que a gente possa testar essas teorias, né? E uma coisa importante também é que a academia possa sempre estar de olho no mercado, sabe? Exatamente para saber o que o empresário precisa, né? Não adianta eu faço uma pesquisa e que essa pesquisa não tem relevância nenhuma para o empresário, né? Então o empresário não vai colocar recurso ou não vai apoiar uma pesquisa que para ele não tem relevância nenhuma. Então por isso que essa conexão é exatamente para que a gente possa trabalhar projetos, pesquisas, também para resolver problema prático, para resolver o problema do empresário, melhorar os negócios, né? Em relação a essa conexão, que tipo de conexão que a gente pode esperar do mercado com a academia, né? Parcerias estratégicas, eu acho que é importante. Essa parceria, por exemplo, da Embratur, no caso, junto com a Amptur, né, de financiar projetos para resolver problemas práticos, né? Então, isso é importante. No caso dos observatórios de turismo, eu sempre, eu tenho uma experiência do Rodrigo, do Hotel H, que a gente buscou algumas parcerias e tal, e ele sempre falava, mas professor, o que isso vai resolver para o meu negócio, né? E isso é importante a gente pensar, né? Então, os observatórios podem ter essa importância de fazer essa conexão através de pesquisas direcionadas para isso, por exemplo, em termos de informação, de monitoramento, enfim. Outra possibilidade é a criação de redes de inovação, né? Então, hubs de inovação, junto com as universidades, junto com os institutos de pesquisa, para estudar exatamente questões práticas relacionadas a resolver problemas práticos, tanto do mercado como da gestão pública, né? Caminhando para o final, porque esse relógio está andando aqui. Bom, quais são os desafios que nós temos e as reflexões que a gente precisa fazer, né? Nós precisamos melhorar, no caso, uma coisa é a melhoria da qualidade das decisões de política pública e também das decisões de decisões empresariais. Quer dizer, essa conexão mais próxima vai melhorar a política pública, vai melhorar também a questão da eficiência na gestão das empresas privadas. Vai gerar uma maior eficiência na competitividade de produtos, e serviços, maior eficiência na competitividade dos destinos, é importante. Formação de profissionais mais antenados com o mercado, mais conectados com o mercado. Nós, por exemplo, nós estamos agora lá na UFIA, né? Pensando, estruturando uma adequação do nosso projeto pedagógico, tá? Não adianta a gente ensinar para o aluno na academia algo que não tem conexão com o mercado, né? Ele vai chegar no mercado, ele faz o quê?
Tá? Nem todos os nossos alunos serão pesquisadores, farão pesquisa, farão mestrado, doutorado. Então, nós precisamos preparar os nossos alunos para o mercado. O mercado vai absorver, logicamente, quem estiver conectado com a lógica desse processo de decisão e de gestão. Né? A questão, para finalizar, nós precisamos, na verdade, superar essas barreiras culturais entre academia e mercado, numa linguagem mais simples. Eu vou ter uma reunião com um Sávio para falar sobre um projeto. Eu não posso levar termos da academia, começar a utilizar uma base conceitual para explicar para o Sávio qual é o objetivo do projeto. Né? Eu tenho que simplificar, eu tenho que aproximar dessa linguagem. É importante melhorar essa comunicação, porque senão a gente não tem essa conexão. Uma outra questão é uma necessidade do incentivo em relação a financiamento de projetos. Né? Então a gente precisa fazer essa conexão através de financiamento de projetos para a academia, sendo a academia tendo esse compromisso de uma devolutiva importante para o mercado, para a iniciativa privada e para o poder público, né? Para, no caso, a gestão pública. Né? A construção de ambientes mais colaborativos. Né? A gente precisa também, dentro da universidade, por exemplo, uma questão importante que a gente tinha lá no turismo, lá na UFIA, né? Era um café com o mercado. Né? Você tem um ambiente para levar o mercado para a academia, para que ele possa conhecer o ambiente, né? Porque você está fora daquele ambiente da academia, você não sabe qual é a dinâmica de decisão, como são tratadas as questões ali dentro. Então é importante que a gente leve também o mercado para dentro da academia, para que ele possa entender esses processos, enfim, e gerar esse caldeirão de conhecimento que seja um conhecimento com utilidade. Né? Mais uma vez eu falo, a nossa pesquisa tem que ter utilidade, ou para entender melhor questões relacionadas no caso ao turismo, tanto macro como micro de negócio, né? Ou então tem que ser para resolver uma questão prática. Né? Então a gente precisa pensar nisso, a academia precisa pensar nisso. Então essa é basicamente o que eu tinha para colocar para vocês. Eu acho tem questões de integração, questões de pesquisa, mas como o tempo, eu tenho que deixar um tempo aqui para o Sávio, então eu vou finalizar, dizer que foi um prazer participar desse painel, dividir esse momento aqui com todo mundo, dizer que o nosso, na verdade, é uma via de mão dupla, né? Mercado e academia. Então nós temos que fazer a nossa parte, né, Sávio? Que é exatamente melhorar essa linguagem, melhorar essa comunicação e trabalhar temas de interesse do mercado, mas, por outro lado, o mercado também tem que estar aberto a fazer essa conexão com a academia. Então é isso, obrigado. Não vou apresentar, pode ficar aí. Boa tarde a todos e todas. Uma alegria muito grande estar aqui nesse fechamento, né, do painel aqui hoje na Abave, aqui no nosso auditório, tendo aqui a sala cheia. Então, um prazer muito grande. Primeiro, dividir aqui esse painel aqui com dois queridos amigos, professor João Evangelista, que eu já conheço há muito tempo, lá da Universidade Federal, e também o Osíris, que apresentou aqui também um belíssimo trabalho que ele lidera lá na entidade de pesquisa turismo. E é um painel instigante, porque, na verdade, eu venho falar da minha parte aqui do mercado, né? Enfim, da iniciativa privada, que é quem toca o turismo. O turismo é essencialmente uma atividade privada e cabe aos governos, aos entes federativos, tanto os municípios, os estados, a União, exatamente criar um bom ambiente de negócio
para que se criem as oportunidades e a iniciativa privada ocupe esse espaço. E onde que entra essa conexão entre a academia e o mercado? Em vários aspectos. Aqui foi falado praticamente todas as oportunidades que tem nessas conexões. Primeiro dizer que muito interessante esse edital da Embratur, né, em tese que premiou quatro projetos que são duplas, né? Você vê que junta a Universidade do Sul com a Universidade do Norte. É muito interessante esses casamentos, as conexões, e que vai sair um produto bacana com aplicação prática, que na verdade é um resumo do que o professor João falou. É importante que a academia não fique distante das realidades do mercado para que tenha utilidade os projetos. Se a gente for olhar o projeto assim macro, de uma forma geral, e aí eu lembro um projeto que nós fizemos juntos, a UF, lá com o professor João, diretor da Faculdade de Direito, de Turismo, junto com o professor Lidízia, que é o vice-diretor, nós fizemos na Secretaria de Turismo exatamente o plano estratégico chamado Rio+10. O que é o Rio+10? A gente fez um projeto em 2022 projetando o que o turismo do Rio de Janeiro vai ser em 2032, 10 anos depois. E ali a gente fez um diagnóstico do que existia em 2022, infraestrutura, serviços disponíveis, carências, enfim, um retrato do que acontecia lá em 2022, inclusive com um número de visitantes naquela ocasião, turismo doméstico e turismo internacional, os visitantes internacionais aqui no Rio, e fizemos uma projeção do que a gente quer encontrar em 2032. Eu acho que muito do que a gente falou lá nesse projeto, agora em 2025, portanto, 3 anos depois, já começa a acontecer. Esse ano, 2025, o Rio de Janeiro vai bater o recorde de turistas internacionais da sua história. O Rio de Janeiro nunca teve tanto turista internacional, agora no meio do ano já tinha mais de 500 mil turistas. Nós vamos bater mais de quase 2 milhões de turistas internacionais, que é um número recorde. Muito abaixo do nosso potencial. Acho que ainda tem muito que avançar, inclusive nesse nosso estudo, a gente projetou que em 2032 nós vamos ter 6 milhões de turistas internacionais. Então nós estamos atingindo aí 1/3 nesses primeiros 3 anos, o que nos faz acreditar que a nossa expectativa em 2032 vai se realizar com muito sucesso. E era muito ambicioso esse número. Então a gente pegou lá o PIB do que representava o turismo em 2022. Representava 3,6% da economia do estado do Rio de Janeiro, que é pouquíssimo. Até porque aqui a gente tem um petróleo que é muito forte e ocupa grande parte dessa nossa balança comercial. E aí a gente precisa colocar o turismo na sua posição de relevância, de vocação econômica. E aí a gente projetou que esse turismo vai ter, em 2032, de 11% a 12% da economia fluminense, o que é uma meta bastante ambiciosa. E aí fomos olhando a questão da aviação, dos aeroportos. Em 2022 tinha uma luta, uma briga entre o Santos Dumont, a briga comercial, entre o aeroporto Santos Dumont e o aeroporto Galeão, que é um absurdo. É o Rio jogando contra o Rio, é o Rio sabotando o Rio. E ali a gente conseguiu definir bem, junto ao governo federal, que é quem tem competência para, administrar os aeroportos, a gente conseguiu resgatar a vocação do Santos Dumont como aeroporto regional, aeroporto de conexão da ponte aérea e voos regionais aqui do Rio de Janeiro, Macaé, Campos, Paraty, enfim, são 6 ou 7 aeroportos espalhados aqui pelo estado do Rio de Janeiro, e o Galeão resgatar a sua vocação de hub internacional, aumentar os voos internacionais, e para aumentar os voos internacionais você precisa aumentar os voos domésticos, as conexões domésticas. Conseguimos isso, mas estava lá no plano. Então você tem um guia para trabalhar e fazer pressão junto aos governos. Nesse caso aqui foi o governo federal, e juntou todo mundo, iniciativa privada, prefeitura, governo do estado,
para fazer essa pressão lá no Ministério de Portos e Aeroportos. É um exemplo do que aconteceu na prática, da academia ajudando a olhar, com esse olhar privilegiado e técnico, né, que são as pessoas, os pesquisadores, que têm esse embasamento teórico para poder nos mostrar esses caminhos. Esse estudo que está disponível na internet, enfim, é um estudo que não é do governo, não é da prefeitura, não tem dono, ele é um estudo do Estado do Rio de Janeiro, onde a sociedade, no caso aqui o mercado do turismo, vai poder acompanhar a sua implementação para poder cobrar lá em 2032 os resultados que estão ali projetados. Isso é um exemplo do que aconteceu com a UF, lá com o professor João, e eu acho que valia a pena a gente relembrar isso aqui, porque é uma aplicação. Outros trabalhos que a gente tem, que a gente faz no Corcovado, eu estou há 26 anos no trem do Corcovado. Aliás, ontem foi aniversário do trem do Corcovado, fez 141 anos, né, uma empresa que faz 141 anos, principalmente de trem no Brasil, são heróis, né, porque os trens foram desativados no Brasil todo, infelizmente um erro estratégico do Brasil, e a gente ontem comemorando 141 anos de operação, é realmente um motivo de muita alegria. E eu estou lá há 26 anos, entrei como estagiário e desde 2010 eu sou o presidente da empresa. A empresa cresceu exponencialmente nesse período que eu estou lá, e sempre eu procurei a academia para nos orientar, sempre, em todos os aspectos. Eu acho que não tem hoje uma empresa privada no estado do Rio de Janeiro que emprega mais turismólogo do que o trem do Corcovado. Para vocês terem ideia, a gente tem um batalhão lá, um exército de estagiários, são 50, 25 em cada turno, nos orientando, nos ajudando, trazendo seu conhecimento teórico e também aprendendo na prática lá o dia a dia. Eu acho que esse é um casamento saudável, onde o estudante entra com a sua vitalidade, com seus conhecimentos ainda incipientes, que eles ainda estão em formação, mas ao mesmo tempo o trem do Corcovado proporciona a ele a realidade do turismo, que ela é muito, muito específica também, né? Principalmente você receber, como é o caso do trem do Corcovado, 5.000 pessoas por dia, de todas as línguas, né? As pessoas ali têm que ter pelo menos uma língua estrangeira forte, né? Saber se comunicar bem, para poder desempenhar bem o papel ali junto com os turismólogos que já são formados, que foram estagiários. Então ali tem uma ascensão profissional que é bastante instigante e estimula os estudantes que ali entram para crescerem dentro da própria empresa e ocuparem um espaço importante lá dentro. Depois do trem do Corcovado, nós abrimos o Aquarrio, que é um grande sucesso também ali na região portuária. O Aquarrio, né, o Aquário Marinho do Rio de Janeiro, nós inauguramos em 2016, que foi o ano das Olimpíadas. A gente achava que ia receber 600.000 pessoas por ano no nosso plano de negócio. E no primeiro ano a gente recebeu 1.600.000 e hoje a gente deve estar estacionado em 1.200.000, 1.300.000 pessoas por ano. Portanto, a gente fez um plano de negócios bastante conservador, já imaginando que pudesse ter uma boa surpresa, e foi o que aconteceu. Fizemos também a revitalização do Hotel das Paineiras. O Hotel das Paineiras, para quem é mais antigo, lembra que era um importante hotel dentro do Parque Nacional da Tijuca. Chegou a ser concentração da seleção brasileira. Antes de existir a Granja Comari, né? A antiga Granja Comari chamava Hotel das Paineiras. Fizemos uma revitalização ali, criamos um centro de visitantes, com museu, com restaurantes, com bicicleta, patinete, enfim, para as pessoas conhecerem aquela área das Paineiras. Quem nunca foi nas Paineiras, vale a pena essa visita, que parece que você está em Itaipava, nem parece que você está no Rio de Janeiro, a 10 minutos do Cosme Velho. Então é bem interessante, e nós ali fizemos essa revitalização do Hotel das Paineiras. Depois nós fomos fazer o Parque dos Dinossauros, que chama Terra dos Dinos, fica em Miguel Pereira, que também é um grande sucesso. A gente achou que ia ter ali 200.000 pessoas
por ano, fizemos um plano de negócio equilibrado para 200 mil pessoas, e a gente recebeu só em janeiro 100 mil pessoas. Um sucesso absoluto também, que acontece aqui a 1h30 do Rio de Janeiro, que é uma cidade serrana que fica ali na beira da Dutra, né? Enfim, e todos esses negócios que a gente vem fazendo têm um embasamento teórico, um embasamento da pesquisa. Nada disso é feito. Existe, claro, um feeling, um sentimento do que pode dar certo, e aí a gente se debruça junto com a academia, junto com esses turismólogos que nos auxiliam, que estão lá conosco. É fundamental isso. Eu acho que, à medida que, como foi falado aqui pelos dois professores, à medida que o trabalho da academia, essa parceria, ela traga resultados também financeiros para o próprio mercado, para os próprios empresários, vai cada vez mais se consolidar e mostrar a necessidade, a importância dessa conexão. Eu acho que a gente sai um pouco do campo do discurso e só da propaganda para entrar também no mercado, no resultado financeiro, talvez como foi falado pelo Rodrigo lá do ATH, né? Ele falou, onde que eu vou ganhar dinheiro aqui para essa nossa pesquisa? Eu acho que tem que ter essa pegada financeira, porque é importante para o empresário enxergar que aquela pesquisa, aquele investimento que ele vai fazer, vai trazer um resultado no negócio dele. Então eu trago esse meu testemunho, acho que talvez é a colaboração que eu posso trazer, que em todos os negócios que nós entramos e os que nós vamos entrar, sempre nós vamos ter essa parceria com a academia, com os turismólogos, enfim, com os administradores, com os engenheiros, porque a gente precisa ter sempre esse bom equilíbrio entre teoria e prática, né? Sempre juntando esses dois lados, que eu acho que é uma mistura saudável e vencedora. Agradeço a todos vocês, estou aqui disponível para as perguntas. Muito obrigado. Bom, gente, o nosso tempo esgotou aqui. Eu queria agradecer demais o Sávio, que veio de viagem para aqui, direto para a nossa palestra. Agradecer demais também o João, os dois, pelas belas reflexões. É claro que o tempo é muito curto, então as reflexões que a gente faz também são limitadas, mas fica aí essa semente plantada, né, para a gente poder continuar refletindo sobre como fazer essas pontes, né, entre academia e mercado, como estreitar laços, como colaborar de ambos os lados para a gente poder não só ser bem-sucedido nos negócios, que é obviamente um objetivo claro, né, mas também melhorar a sociedade como um todo, né, porque quando a gente oferece melhores condições, melhores postos de trabalho, né, toda a sociedade ganha, né, então é importante que a gente tenha isso em mente. E aí fica aí essa reflexão aí, não finalizamos a reflexão, a gente só dá um pontapé inicial para que a gente possa continuar conversando em outras oportunidades. Tá? Obrigado pela atenção de vocês e uma ótima noite para todo mundo.